Começa agora mais um Linha da Beira Alta na Rádio Observador Viseu, um espaço que é seu, onde damos voz às personalidades do distrito de Viseu. Eu sou o João Costa e Silva e ao longo da próxima hora todos são convidados a participar. Pode enviar a sua opinião, aquilo que pensa sobre os variados temas que vamos falar ao longo dos próximos minutos, através do nosso número de WhatsApp 910024185 e também por e-mail viseu@observador.pt. No Linha da Beira Alta de hoje recebo Carla Antunes Borges, é Presidente da Câmara Municipal de Tondela, é também engenheira. Carla Antunes Borges, muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde João, agradeço o convite para estar aqui convosco na Linha Beira Alta. É um gosto partilhar estes momentos neste episódio, nesta sessão de hoje. Muito obrigada. Obrigado nós. Vamos então falar um bocadinho sobre Tondela, vamos falar também, claro, sobre aqui o período talvez mais complicado de setembro, os incêndios que acabaram por fustigar e muito o distrito de Viseu. Como é que, enquanto Presidente, viveu este momento angustiante que foi vivido para todo o distrito? Teve contacto com os presidentes que acabaram por ter as suas zonas mais afetadas? Como é que foi vivido este momento no mês de setembro? Este momento, efetivamente, foi um momento de grande tensão para nós aqui em Tondela, porque é incontornável para nós nos dissociarmos do que aconteceu em 2017. Claro. Em que Tondela foi o olho do furacão, como nós costumamos dizer, não é? Tudo acabou aqui, aqui de alguma maneira até o próprio incêndio se extinguiu e nós em 2017 fomos profundamente fustigados e o impacto do incêndio perpassa os vários anos até os dias de hoje e as nossas populações não conseguem ficar indiferentes, nenhum de nós consegue ficar indiferente, porque qualquer um de nós que estava em Tondela naquela altura tem uma história pessoal para contar. Lembra-se, eu acho que toda a gente se lembra perfeitamente do que estava a fazer nesses dias quando isso aconteceu em 2017. Foi uma data muito marcante. É verdade, acho que todos nós nos lembramos de uma forma muito profunda e as consequências desse incêndio ainda as sentimos hoje. Uhum. E, portanto, naquele momento, quando foi conhecido os vários focos de incêndio, foram tornados públicos os vários focos de incêndio nos concelhos aqui vizinhos, é claro que Tondela arregaçou as mangas e começou a preparar-se para o pior, claro. Não é? E foi isso que nós sentimos, dos vários contactos, portanto, todos nós, e eu reconheço aqui uma capacidade acrescida de toda a população, de todos os agentes da Proteção Civil, todas as associações, juntas de freguesia, portanto, todos nós, tondelenses, como comunidade, estávamos mais bem preparados para enfrentarmos esse desafio do que o que estávamos em 2017. O contacto com os concelhos aqui vizinhos foi permanente, para percebermos também não só a evolução dos incêndios, para nos, desde logo, disponibilizarmos para aquilo que fosse necessário, também da nossa parte, em termos de apoio. Começámos logo desde o início, isto já no que diz respeito aos serviços municipais da Proteção Civil, portanto tomámos logo todas as iniciativas naquilo que é o quadro do estado de alerta para colocar todos os meios e todas as equipas em prontidão, fazendo as nossas avaliações e monitorizações no terreno, disponibilizando uma equipa de funcionários do município para fazer vigilância nas frentes da linha de incêndio dos municípios que confinavam connosco, nomeadamente Carregal do Sal e Aga, e fizemos ao longo daqueles dias uma monitorização constante da evolução das frentes do incêndio e à medida que as frentes do incêndio iam evoluindo, nós íamos mobilizando os meios e, neste caso, os serviços e os agentes necessários para prevenir e estarem atentos, mas, acima de tudo, preparados para enfrentar a eventualidade do incêndio entrar em Tondela. Felizmente não aconteceu, não chegou a entrar em Tondela, felizmente as condições climatéricas fizeram com que isso acontecesse, mas também graças a um esforço e um empenho muito grande das equipas de bombeiros de Tondela que estavam também a atuar nessas duas frentes de incêndio e que, através também da sua ajuda e da sua ação, impediram que as frentes de incêndio entrassem no nosso concelho. E de certa forma impediram que tomasse outras proporções mais preocupantes, podemos dizer. E de certa forma também esse impacto do incêndio
grande de 2017, foi também, de certa forma aqui, como é que eu ia dizer, um grande alerta para estarem preparados para outra eventualidade. Nunca, nenhuma comunidade está preparada para enfrentar aquilo que aconteceu em 2017. O que aconteceu em 2017 é efetivamente avassalador. Uhum. Nunca podemos dizer que estamos preparados. Preparamos o melhor possível, Claro. que é diferente. E, portanto, nesse sentido, claro que estávamos mais bem preparados do que o que estávamos em 2017, nem que mais não fosse, porque todos nós, de uma forma individual, também ao longo destes anos fomos tomando um conjunto de iniciativas que permitiram que nós hoje pudéssemos dizer que estamos mais bem preparados, não é? Há um conjunto de iniciativas que estão ao alcance de cada um de nós, de forma individual, mas também houve um conjunto de iniciativas coletivas que também estão ao alcance de cada um de nós. E, portanto, da nossa parte, houve um conjunto de eventos que foram anulados, desde o último dia da FICTON, que anulámos o espetáculo dos 4h30, por uma questão de salvaguarda e prevenção, e depois houve várias iniciativas que nos dias seguintes nós fomos acompanhando, desde a monitorização da qualidade do ar, como eu disse há pouco, desde a evolução das frentes de incêndio, mas iniciativas que estão ainda no quadro daquilo que é o acompanhamento da evolução do incêndio num estado de alerta geral que os serviços nacionais decretaram. Agora sim, essas são sempre situações em que todos nós temos que dar um contributo muito grande. Numa primeira fase, não criando alarmismos excessivos, mas acima de tudo prontidão e resposta, alerta. sim. E a resposta, exatamente. E isso foi feito. Carla Antunes Borges, vamos falar aqui de uma outra notícia que, entretanto, foi divulgada, que dá conta que os utentes do Centro de Saúde de Tondela são obrigados a esperar por consulta à chuva e ao frio, são alguns dos relatos. Eu sei que a Câmara, entretanto, já se pronunciou sobre isto, mas o que é que está a ser feito neste sentido para rebater estas críticas que, entretanto, têm chegado? Quais são os esforços que estão a ser feitos neste sentido? Bom, o que está a acontecer decorre de um atraso na instalação da cobertura, portanto, por força de uma obra que se iniciou de requalificação do Centro de Saúde de Tondela, que era um equipamento que estava numa situação de bastante degradação, com problemas tão básicos como estores que não funcionavam, puxadores de portas que não existiam, água quente que não existia, portanto, uma situação mesmo de degradação profunda, e que nos foi transferido nas competências dessa maneira e, portanto, por força dessa obra, como eu estava a dizer, houve necessidade de criar instalações provisórias onde os cuidados de saúde primários iriam ser prestados. E também as várias unidades que estavam localizadas no Centro de Saúde, porque o Centro de Saúde de Tondela tem albergado uma unidade de saúde familiar, mas também tem outras unidades, nomeadamente a Autoridade de Saúde. E, portanto, houve necessidade de criarmos instalações temporárias onde estes cuidados pudessem ser prestados aos nossos utentes. O que acontece é que houve um atraso da parte do empreiteiro na instalação da cobertura de início e que não cumprindo o prazo que estava acordado connosco. Essa circunstância impediu que até ao momento a cobertura estivesse executada na sua totalidade e, lamentavelmente, e por algo que também de alguma maneira nos ultrapassa, mas efetivamente nós somos o dono de obra, portanto estamos a acompanhar o processo e a acompanhar a evolução da circunstância em todo o tempo, claro. Mas dizer que efetivamente a cobertura não está concluída. E é nessa circunstância que há uma zona de circulação e uma zona da sala de espera que está à chuva, isto porque também a sala de espera, por força também da utilização e da ocupação do espaço que estava inicialmente previsto para a sala de espera, neste momento está a ser utilizado como secretaria e como zona de atendimento aos utentes, ocupando um espaço mais alargado para aquilo que era expectável inicialmente, obrigando assim, por uma gestão das unidades, não é? Neste caso da USS, por uma gestão deles, colocarem os utentes na zona de circulação. Nada seria problema se efetivamente não viesse a chuva e se efetivamente a cobertura não tivesse concluída. No entanto, perante isto, quais são as iniciativas que o município tem tomado? Bom, desde já tem havido aqui uma pressão muito grande sobre o empreiteiro para o empreiteiro concluir as obras, mas o que é facto é que as atuais condições climatéricas não têm ajudado a que elas sejam concluídas e, portanto, aquilo que nós solicitámos ao empreiteiro, e isso já está a ser executado, é a colocação de lonas, de toldos na zona onde a cobertura ainda não está concluída para minimizar o impacto da entrada da água.
Além disso, numa reunião que houve em obra já há algum tempo, ficou decidido que, há cerca de 15 dias, para ser mais concreta, ficou decidido que, em função desta necessidade não ponderada e não conhecida da ocupação do espaço por parte da Secretaria, da ocupação daquela dimensão do espaço, portanto, o que está aqui previsto é nós aumentarmos a capacidade de resposta, criando uma nova sala de espera, fechada, climatizada, através da instalação de 2 contentores, o que vai permitir, dentro de pouco tempo, que os utentes possam aguardar pela sua consulta ou pelo seu atendimento dentro de um espaço coberto e climatizado. Portanto, nós esperamos que até ao final do mês de outubro estas condições estejam lá instaladas, portanto é algo que neste momento está a cargo do empreiteiro, já está adjudicado, o empreiteiro já fez a adjudicação da contratação dos contentores e, portanto, nós aguardamos que eles sejam colocados lá no espaço brevemente. Mas, repito, como eu disse, portanto, isto é uma situação que não tinha sido ponderada inicialmente, porque a perspectiva de utilização do espaço era menor do que aquilo que depois se veio a verificar como necessário. E ficam aqui as considerações sobre as providências que estão a ser tomadas, na esperança que até ao final deste mês... Lamentamos e pedimos desculpa aos utentes do Centro de Saúde por todos os incómodos que estão a ser causados e da nossa parte o que fica é uma palavra de empenho e de compromisso em resolver esta situação o mais breve possível. Logicamente. Certo. Aproveito também para lembrar que os ouvintes são convidados a participar neste Linha da Beira Alta. 91002 4185 é o número do WhatsApp da Rádio Observador e pode também fazê-lo através do e-mail viseu@observador.pt. Carla Antunes Borges, no Dia Mundial do Turismo, fez uma publicação nas suas redes sociais, que por acaso encontrei, onde falava do turismo como um dos elementos fundamentais da alavanca para o posicionamento de um território, potenciando, claro, a sua atratividade. Isto são palavras suas. De que forma é que Tondela está a potenciar este turismo? Um território, principalmente um território como o nosso do interior, é um território que tem que, em primeiro lugar, ser do interior não é uma fatalidade, na minha opinião. Ser do interior, como eu costumo dizer, é um estado de espírito. Nós devemos encontrar as características que nos diferenciam, sabendo, claro, que passa por uma delimitação e classificação daquilo que são os territórios do interior, bem sabemos, tem a ver com a sua localização geográfica, com a população, com aquilo que são um conjunto de circunstâncias socioeconómicas também dos próprios territórios, mas não pode ser encarado como uma circunstância redutora daquilo que é o crescimento e o desenvolvimento de um determinado concelho. Posto isto, eu também entendo que o posicionamento de um território do interior deve ser consubstanciado na medida daquilo que são as suas potencialidades e daquilo que são as suas características mais fortes, que no interior passam muito por o turismo, absolutamente, o turismo ligado à gastronomia, à boa comida e bom vinho. Ao vinho, eu ia falar do vinho, sim. Exatamente, portanto, na gastronomia eu incluo aqui, claro, tudo que são pratos gastronómicos harmonizados com o vinho do Dão, no nosso caso, porque pertencemos à região do Dão. E isso, logicamente, todos os eventos associados ou que promovam ou contribuam para a promoção gastronómica daquilo que são essenciais, os nossos produtos endógenos essenciais, como é o cabrito, a laranja e o vinho do Dão, quer seja o vinho branco, quer seja o vinho tinto, são efetivamente alavancas de promoção e de posicionamento do nosso território. E, portanto, aqui entra o turismo como mola de posicionamento do próprio território. Associado a isto também, temos que associar aquilo que são as nossas características naturais, que no caso do Tondela, a floresta, em toda a sua amplitude, desde a sua fauna à sua flora, é efetivamente um património muito importante para o concelho de Tondela, tanto mais que grande parte da Serra do Caramulo está localizada no concelho de Tondela. E por isso também a natureza, o bem-estar, tudo aquilo que se relaciona com estes dois domínios são fundamentais também como promoção turística. Portanto, nem sempre, ou nem só, a gastronomia é polo de atratividade turística, mas também
os percursos pedestres, zonas de bem-estar natural, onde que as pessoas procuram cada vez mais hoje em dia para fazerem uma quebra da rotina do dia-a-dia. Sim. Associado a tudo isto, temos também no nosso concelho algo que nós valorizamos muito porque entronca e está intrinsecamente ligado com aquilo que é a floresta e tudo aquilo que a floresta pode oferecer na qualidade e no bem-estar, são as nossas termas das Caldas de São Gemil. Termas que, pela sua qualidade das águas, são extraordinárias para o tratamento de tudo aquilo que são patologias do foro respiratório, mas também ósseo. Mas, além disso, estão instaladas, estão localizadas numa zona em que a envolvente da natureza também permite associar àquilo que é um bem-estar termal, àquilo que é o lazer ao ar livre, o lazer em conjunto com a natureza, porque ali bem, mesmo à beira do nosso balneário termal, podemos encontrar uma zona de lazer nas margens do Riozão, onde as pessoas podem passar uma tarde com a sua família, as crianças podem brincar à vontade no areal, podem ir ao Riozão, e nesta zona de lazer podem também fazer percursos, fazer um passeio pedestre na natureza, conhecer aquilo que é o nosso património, portanto, algo que está muito associado àquilo que são as características intrínsecas do nosso território. No Caramulo, e por ter falado em Caramulo, também temos no nosso concelho algo que nós costumamos dizer que é a joia da coroa. A Vila do Caramulo. A Vila do Caramulo, que é tão bem conhecida por todos, que tem uma capacidade de atratividade imensa, não só pelo facto de ter um conjunto de museus únicos no país, arrisco-me a dizer, não só a nível da Península Ibérica, mas também que compete muito bem com alguns museus importantes a nível europeu. O Museu da Arte Antiga, onde nós podemos encontrar obras interessantíssimas. Eu acho que, se calhar, é dos poucos museus onde nós conseguimos encontrar um Dalí, um Picasso, todos eles na mesma sala, ou melhor, no mesmo museu, várias obras de pintores de renome e conseguimos encontrar todos num único museu. Mas, além disso, temos o Museu dos Carros e agora, mais recentemente, o Caramulo Experience Center, que é também outra ala da rede de museus do Caramulo. Mas o Caramulo em si, a Vila do Caramulo em si, toda ela transpira história, toda ela transpira glamour e toda ela transpira aquilo que eu costumo dizer e chamar de um cluster importante de atratividade e posicionamento do nosso território. Porque associado a tudo isto temos a natureza da Serra do Caramulo e, acima de tudo, a qualidade do ar, que torna a Vila do Caramulo única como instância turística a nível nacional. Portanto, e por isso, e por muitas destas coisas que eu acabei de dizer, é que eu na minha publicação no Facebook, no Dia do Turismo, assinalei que efetivamente o turismo é muitíssimo importante para o posicionamento de um território, porque através do turismo conseguimos valorizar e sublinhar aquilo que nós temos de mais importante. Aquilo que há de melhor, sim. Exatamente. E alavancar a economia, alavancar a parte económica e a parte social, o que é muito importante. Carla Antunes Borges, eu entretanto ia-lhe perguntar porque é que Tondela é bom para viver, visitar e descobrir, mas já tivemos aqui uma panóplia de razões plausíveis para isso mesmo. Assumiu a presidência da Câmara Municipal de Tondela em 2022. Naquele caderno que tem e que consulta todos os dias, algum desejo, algum objetivo que esteja lá escrito e que ainda não esteja cumprido? Há muitos objetivos. O caderno do dia-a-dia é um caderno com uma lista grande, porque quando nós desempenhamos estas funções... E isso não é necessariamente mau, antes pelo contrário. Não é necessariamente mau. É uma lista ambiciosa. Melhor, o facto de ser grande significa que... E por dizer o seguinte, quem desempenha estas funções com o sentido de missão, e eu sei que isto parece que é uma frase feita, mas é uma frase sentida. Todos os dias têm uma lista de cadernos de encargos que têm que cumprir, porque efetivamente a nossa missão e aquilo que é o nosso espírito é ir ao encontro das necessidades dos cidadãos, dos nossos concidadãos, daqueles que são tondelenses, que vivem em Tondela, que nasceram em Tondela, mas que também escolheram Tondela para viver,
ir ao encontro das necessidades daqueles que estão lá fora, que emigraram por um conjunto de circunstâncias, que emigraram mas continuam a ser de Tondela e continuam a vir a Tondela, a investir em Tondela, mas acima de tudo porque nós, ao pensarmos assim, também estamos a fazer o que estiver ao nosso alcance para promover o desenvolvimento de Portugal. Desenvolver os nossos territórios e encarar isto como um espírito de missão é importante para nós também contribuirmos para o desenvolvimento do nosso país. E é este o espírito de missão. Portanto, quando me pergunta sobre os projetos que nós, ou que eu gostaria de levar por diante, eu digo-lhe são muitos, mas que essencialmente posso resumi-los em 4 áreas importantes. Vamos a isso. Obrigada. Desde logo, aquilo que para nós é muito importante, eu antes de começar a desenvolvê-los queria aqui só fazer uma referência, já que estamos assim numa conversa informal, também utilizar o tom um pouco informal de conversa. Uhum. O nosso projeto é um projeto que começou há já algumas décadas. Estamos a falar, é um projeto que eu costumo dizer que é um projeto que tem 3 décadas, que foi começado pelos meus antecessores, continuado sempre naquilo que é a estratégia de desenvolvimento do Conselho. Há muito que estão definidos os principais eixos de desenvolvimento do Conselho e, ao longo dos vários mandatos, com a presidência de vários presidentes de Câmara, foi possível darmos cumprimento àquilo que tinha sido uma estratégia definida e acordada e concordada por todos ao longo destes 30 anos, destas 3 décadas. Uhum. E é isso que faz Tondela diferente. E é isso que tornou possível Tondela ser o segundo maior concelho do Distrito de Viseu, nomeadamente em empresas, nomeadamente em volume de exportação das nossas empresas. Foi isso que nos permitiu construir 2 áreas de acolhimento empresarial profundamente consolidadas, ter empresas de vários setores, não ter empresas únicas num determinado cluster. Estamos a falar desde empresas do setor automóvel, ao setor farmacêutico, ao setor agroalimentar, mas também algo que eu queria aqui sublinhar de uma forma muito especial, as empresas ligadas ao setor ambiental. Nós em Tondela temos aquilo que eu costumo dizer a principal empresa, o principal complexo industrial de todo o Planalto Beirão na área do tratamento de resíduos, que é a sede da Associação dos Municípios da região do Planalto Beirão, da qual Tondela, orgulhosamente, pertence ao Conselho, à direção desta associação. E neste complexo industrial podemos encontrar o aterro sanitário, mas podemos encontrar mais valências, nomeadamente o tratamento de biorresíduos, uma central de valorização orgânica que produz energia elétrica e que injeta na rede através do biogás, que é produzido pelos biorresíduos, ou uma zona de tratamento de biorresíduos e agora mais recentemente a criação e a colocação em funcionamento de uma linha de CDRs, muitíssimo importante para a redução da fração resto que é depositada em aterro. Aqui neste importante complexo industrial chegam todos os dias resíduos urbanos de 19 municípios, incluindo Tondela. E, portanto, talvez seja a unidade que mais contribui para o ambiente destes 19 municípios. E, portanto, queria aqui sublinhar de uma forma muito clara aquilo que é a intervenção industrial na área do ambiente que existe aqui em Tondela. Mas também pela educação, com os nossos 2 agrupamentos e uma escola profissional que também dão cartas a nível regional, mas a escola profissional com uma área muito dedicada àquilo que é a formação técnica para o setor automóvel, com as turmas de mecatrónica e robótica. Associamos a isto também o nosso parque de equipamentos de saúde, que agora com esta intervenção que estamos a fazer no centro de saúde, podemos dizer que temos todas as unidades de saúde requalificadas, com pequenas, salvo algumas exceções de pequena monta ou de pequenas intervenções. Entendemos que com esta requalificação as grandes intervenções estão concluídas. É claro que há sempre muito a fazer e, Sim. portanto, esperamos agora também dar um passo seguinte, já na segunda geração das requalificações e requalificando também a extensão de saúde da Lajeado do Dão. Mas passamos agora também para o desporto. Tondela, ao longo destas décadas, também se pautou sempre por ser pioneira na área desportiva, inclusivamente com um clube na Primeira Liga, mas com uma participação associativa
muito forte, muito intensa, com várias modalidades. Desde Não o só, rugby, não só o futebol. não só o futebol, desde o rugby, com uma equipa feminina de rugby, com atletas que participaram e que tiveram presença na seleção nacional, Uhum. mas também a equipa masculina. Além do desporto, a cultura, com a ACERT, uma Associação Cultural e Recreativa de Tondela, com um grupo de teatro residente, com um espaço dedicado à promoção das artes, à promoção da cultura, um novo ciclo, um espaço cultural aberto a todos, mas também com a participação da ACERT e com o contributo que a ACERT dá a todas as associações culturais do nosso concelho, através da formação, através do acompanhamento, trabalhando em rede e num espírito colaborativo muito forte, muito intenso, permitindo assim que as outras associações também possam emergir naquilo que é a prática cultural e, acima de tudo, na área do teatro. Posto isto, resta apenas falar daquilo que são as nossas capacidades como território e, de alguma maneira, terminar como comecei com o turismo e com o posicionamento do território com a Vila do Caramulo e o Balneário de São Gemil, que são as joias da coroa, efetivamente. Acima de tudo, há muita potencialidade no interior, há muita potencialidade em Tondela e descobrimos isso ao longo desta conversa. Carla Antunes Borges, muito obrigado por ter estado connosco, foi um gosto. Muito obrigada eu pela oportunidade. E até uma próxima, Um bom esperemos programa nós. e uma boa tarde a todos.